O início da história de Clovis Bornai se parece muito com a abertura de um enredo de escola de samba. Está associada ao contexto da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, à fundação da cidade de Nova Friburgo, ao encontro de culturas e às origens da imigração europeia no Brasil. Em 1818, Dom João VI promoveu a vinda de colonos suíços para desenvolver a agricultura na região serrana fluminense. As primeiras famílias estabeleceram-se na antiga fazenda de Morro Queimado, então distrito de Cantagalo, região habitada pelos índios Coroados e Goitacazes. O assentamento foi registrado por Debré em uma de suas aquarelas. A colônia deu origem à cidade de Nova Friburgo, homenagem à cidade suíça Freiburg, cidade livre, de onde veio a maioria das famílias imigrantes. Nas décadas de 1880 e 1890, cerca de 60 anos após a fundação, novas levas de imigrantes chegam a Friburgo, tornando-a uma verdadeira Babel de línguas e costumes. O clima frio e as possibilidades de trabalho atraem franceses, árabes e grande número de espanhóis. A Espanha entrara tardiamente no processo de industrialização e no século XIX enfrentava sérios problemas econômicos. A população rural crescia, mas diminuíam os investimentos em agricultura. Nos centros urbanos, os camponeses aumentavam as taxas de desemprego. Em geral, eram analfabetos e sem qualificação para o trabalho nas fábricas. Emigrar para a América era a saída mais viável. No Brasil, os espanhóis estavam entre os imigrantes mais pobres e compartilhavam do mesmo padrão de vida da população menos favorecida. Trabalhavam em atividades não qualificadas e mal remuneradas, estivadores, ensacadores de café e comércio ambulante. Com muito trabalho, progrediam e ascendiam socialmente, destacando-se no comércio, em especial pensões, bares, tavernas e botequins. Dentre os milhares de espanhóis que escolheram o Brasil como sua nova pátria, encontram-se os 4 avós de Clovis, paternos Inácio Bornai e Maria Silvestre, da província de Valência, maternos Daniel Alaerros e Agostinho Alonso, da região de Salamanca. A família Bornai, de remota origem francesa, havia se estabelecido na região de Alicante, na província valenciana. Os pais de Clovis, Tomás Bornai, nascido em 1885, e Francisca Alaerros, nascida em 1879, imigraram ainda crianças com as famílias. Podemos imaginar que não foi nada fácil o início de vida dos avós e pais de Clovis, com uma passagem pela Argentina, onde deixaram alguns parentes, e posteriormente no Brasil. Em 1888, Inácio Bornai e a esposa Maria Silvestre haviam embarcado no navio Andalucia, no porto de Barcelona, com destino a Buenos Aires. Em meados da década de 1890, o casal já residia em Friburgo. Em 1903, Inácio Bornai devia estar estabilizado economicamente, pois aparece no Almanac Lemmert como proprietário de um bar. Misto de botequim, café e bilhar, o estabelecimento foi batizado com um pomposo nome Casa Afonso XIII, referência ao menino rei que havia assumido o trono da Espanha. E talvez fazendo um contraponto com a denominação republicana do local onde situava, a Praça 15 de Novembro, uma das mais movimentadas de Nova Friburgo. Esta admiração claramente monarquista de Inácio Bornai pode ter influenciado a imaginação do neto Clovis ao criar, no futuro, fantasias de personagens históricos geralmente ligados à monarquia. A preocupação dos Bornai em superar as dificuldades típicas dos imigrantes e de investir no futuro leva-os a matricular o menino Tomás no curso primário. Em dezembro de 1895, então com 10 anos e aluno da escola pública masculina, ele recebe diploma habilitando-o com distinção, sinal de que era empenhado nos estudos. Desde muito jovem,
Tomás Bornai já aparece no Almanac Lemert de 1903 como proprietário de um salão de barbeiro e cabeleireiro. O Salão Bornai localizava-se no centro de Friburgo, na então Rua General Argolo, atual Avenida Alberto Browne, em frente ao Hotel Engert, um dos mais procurados pelos viajantes. A General Argolo era a principal artéria da cidade, e nela encontrava-se a estação dos trens da Leopoldina, que a transformava num dos pontos de maior concentração de comércio. Em junho de 1904, o salão aparece no reclame do jornal Nova Friburgo. Em dezembro de 1907, é divulgada uma nova vinheta no jornal A Paz. Tomás Bornai consolidou as conquistas do pai e diversificou sua atuação, participando mais ativamente da vida política, econômica e social de Nova Friburgo. Inicialmente, amplia sua rede de contatos sociais no próprio meio de trabalho, ou seja, entre os profissionais do comércio. Em 1908, aparece em várias matérias do jornal O Friburguense, como secretário da loja maçônica Indústria e Caridade, que reunia grande número de comerciantes e industriais da região. Bem-sucedido profissionalmente, Tomás Bornai extrapola o perfil de um pacato comerciante. Engaja-se na política e assume cargos públicos. No contexto da República Velha, parece ter sido admirador do exército e partidário do Marechal Hermes da Fonseca. Membro do Conselho Executivo da Junta Central pró-Hermes Venceslau, em janeiro de 1910, Tomás foi signatário do livro de assinaturas indicando a candidatura do Marechal Hermes à Convenção Nacional. No mesmo ano de 1910, Inácio Bornai assume o posto de capitão atirador da primeira companhia da Sociedade de Tiro Friburguense, organização militar de tiro ao alvo, criada com o apoio da prefeitura e destinada à formação de reservistas. Tendo o capitão Bornai como comandante da primeira companhia, em novembro de 1910, o tiro de guerra de Nova Friburgo participa do desfile de 15 de novembro, ocorrido no Rio de Janeiro em comemoração à posse do Marechal Hermes e à proclamação da República. Poucos dias depois, explode o movimento conhecido como Revolta da Chibata. Amotinados em vários encouraçados, centenas de marinheiros, liderados por João Cândido, o almirante negro, reivindicam o fim dos castigos corporais na marinha e ameaçam bombardear a cidade. Num gesto de apoio ao governo, 70 atiradores do tiro de guerra de Friburgo descem a serra em trem especial e durante 3 dias ficam aquartelados no Rio de Janeiro para auxiliar na defesa da capital federal. Após tergiversar, Hermes da Fonseca aceita as reivindicações, pondo um fim pacífico à revolta. O capitão Bornai participa da comissão de oficiais que foi recebida pelo presidente no Palácio do Catete em agradecimento ao gesto heróico. Nos idos de 1913 e 1914, o capitão Bornai assume o segundo cargo do poder em Nova Friburgo como oficial da Secretaria da Câmara Municipal. Nesta época, não havia o posto de prefeito em Friburgo, e sim de presidente da Câmara. Em termos de política estadual, Bornai era botelhista, isto é, partidário de Oliveira Botelho e opositor dos niilistas, defensores da candidatura de Nilo Peçanha. Em dezembro de 1914, na qualidade de secretário do município, envia telegrama de solidariedade à Assembleia Legislativa Estadual, manifestando-se a favor da autonomia política do Estado do Rio de Janeiro diante da ameaça de intervenção do Supremo Tribunal Federal. Tomás Bornai e Francisca Laerros casaram-se na Igreja Matriz São João Batista, em 24 de janeiro de 1903. Ele com 18 anos e ela com 24 anos, 6 anos mais velha. Os casamentos endogâmicos eram comuns à primeira geração de espanhóis no Brasil, como forma de reforçar as raízes culturais. Entre 1904 e 1917, tiveram 12 filhos, todos nascidos em Nova Friburgo: Anselmo, Matilde, Hilário, Moacir,
Nelson e Mário, além de Edgar e Maria Augusta, falecidos com poucos meses de vida, e de 3 outras perdas. Clóvis foi o caçula e nasceu a 10 de janeiro de 1917, na casa da família, situada à Avenida Friburgo, número 14. Foi batizado com quase 1 ano, em 14 de dezembro de 1918, na mesma igreja matriz de São João Batista. Como padrinhos, Peri Valentim e sua esposa, Edith Conte do Amaral Valentim, amigos da família e pessoas de projeção na sociedade friburguense. O Dr. Valentim era bacharel em Direito, escrivão, tabelião e escrevia para o jornal O Friburguense. Segundo o relato da museóloga Teresa de Biase, seu pai, Dr. José Simão, era irmão de leite de Clóvis. A avó de Teresa, Dona Matilde Assaf Siman, casada com Ibrahim José Siman, conhecido comerciante da colônia sírio-libanesa de Friburgo, tinha relações de amizade com a família de Clóvis. Dona Francisca Bornai, muito vaidosa e temendo ficar com as formas alteradas, pedira à amiga para amamentar Clóvis. Aluna do curso de museus na década de 70, Teresa de Biase lembra-se que, ao encontrar Clóvis, ele sempre dizia que iria marcar um chá com Dona Matilde, sua mãe de leite. A origem do nome Clóvis é germânica, Clodovic, e significa guerreiro famoso ou combatente glorioso. A versão latina, Clodovicus, foi difundida por Clovis I, príncipe merovingio que se tornou o primeiro rei da França a unificar todos os povos brancos. Um personagem digno de uma fantasia de Clovis. Mais uma referência de enredo de escola de samba e o significado premonitório do que seria a história de vida do menino, verdadeiro guerreiro disposto a superar e vencer dificuldades. A infância deve ter sido feliz e superprotegida, compatível com a realidade de uma criança de família abastada e caçula entre vários irmãos mais velhos. A família Bornai mudou-se para o Rio de Janeiro por volta de 1925, quando Clóvis tinha cerca de 8 anos. Tomás Bornai associou-se a Salvador Cossenza, proprietário da joalheria e relojoaria S. Cossenza e Companhia, posteriormente transformada em Bornai e Cossenza. A joalheria situava-se no elegante centro da cidade, no Largo da Carioca. Na capital federal, todos os irmãos Bornai vão direcionar suas vidas. Anselmo foi juiz de futebol nos anos 20 e 30. Como pai, dedicou-se ao comércio. Nas décadas de 40 e 50, com o irmão Moacir, também desportista, foi proprietário de uma loja de roupas e artigos masculinos na Rua México, a Casa Bornai. Matilde casou-se com Atílio Giacomo, filho do italiano Salvatore Giacomo, proprietário de um bar na Rua Riachuelo. Viúva aos 36 anos, Matilde trabalhou como enfermeira em hospitais da rede municipal. Hilário, também funcionário público, trabalhou como despachante da saúde pública. Nelson foi membro da equipe de atletas do Fluminense e dedicou-se também ao comércio. Na década de 50, foi um dos sócios da Casa das Crianças, conhecida sorveteria do bairro de Ipanema. Mário foi engenheiro do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, IAPI. Brincar com cores e formas através do desenho da pintura deve ter sido uma das principais ocupações do menino Clóvis, que se tornava adolescente na movimentada capital federal em meados dos anos 20. O decorativismo sofisticado da estética Art Nouveau, mesclado com vestígios Belle Époque, deve ter exercido forte influência sobre ele. Esporadicamente, deveria visitar a joalheria do pai, onde as joias podem ter acentuado nele a sensibilidade para o brilho, o colorido e a beleza das formas. O amor pelo carnaval e o encanto mágico pela fantasia foram estimulados no próprio meio familiar. Em 1929, aos 12 anos, vestindo-se de cossaco, Clóvis vence um concurso de fantasias no baile infantil do requintado Fluminense Futebol Clube, já naquela época instalado no prédio eclético do bairro de Laranjeiras.
Para concorrer, Clovis passara-se pelo irmão, utilizando sua carteirinha de sócio. O artifício foi descoberto, o concurso anulado e Clovis teve que devolver o prêmio, um aparelho completo de porcelana para chá. Nesta época, o pai já devia ter preocupação com a sexualidade do filho mais novo. Numa entrevista à revista Caceta Popular, na década de 90, Clovis fala de sua primeira relação sexual e do quanto a experiência fora traumática. O irmão colocaram num táxi, encarregando-o da missão de levar um envelope com dinheiro a determinado endereço, como se fosse pagamento da joalheria do pai. Ao chegar, foi recepcionado por uma senhora de sotaque estrangeiro, Madame Mimi. Só então percebeu que estava num bordel. Este episódio revela bem a postura machista, os métodos pouco ortodoxos e a falta de respeito da época para com orientações sexuais que fugiam do estereótipo considerado normal. Por volta de 1931, com pouco mais de 14 anos, Clovis conheceu pessoalmente Getúlio Vargas, então chefe do governo provisório instalado com a Revolução de 30. Um de seus irmãos, provavelmente Anselmo, o mais velho, estava trabalhando com montagem de aparelhos sonoros de cinema, que dava os primeiros passos no Brasil e foi fazer uma apresentação no Catete. Diante da recusa do irmão em levá-lo, Clovis escondeu-se no banco de trás do carro e, no final da história, acabou assistindo o filme ao lado do presidente que teria profetizado: "Este menino vai longe". No futuro, Getúlio acompanhará os concursos de fantasia do Municipal para conferir as vitórias de Clovis. A década de 30 seria decisiva no direcionamento das escolhas do adolescente Clovis. Os embates com a família acentuam-se quando, ao contrário dos irmãos, que se dedicavam ao comércio e aos esportes, Clovis já demonstrava perspectivas diferentes. Com a queda da Bolsa de Nova York em 1929, todo o comércio de luxo sofre reveses, entre os quais a Bornay Cosenza, que acabou decretando falência em setembro de 1931. A massa falida de Tomás Bornay foi a leilão em outubro deste mesmo ano. Além de joias, relógios, móveis e objetos de arte, várias propriedades foram vendidas, revelando um considerável patrimônio. No meio aos problemas econômicos que afetam toda a família, os conflitos atingem o clímax quando fica clara a condição sexual de Clovis. Por volta de 1933, aos 16 anos, ele é expulso de casa pelo pai. Esta fase difícil é marcada por gestos de amor, amizade e solidariedade por parte de pessoas que vão ser muito importantes para Clovis ao longo de sua vida. A afetuosa amiga Genie Dreyfus, que adota Clovis como um verdadeiro filho, e o amigo José Francisco Félix de Maris, com quem vai construir uma sólida relação de amor e companheirismo. O contato de Clovis com Genie Dreyfus e Félix de Maris deve ter ocorrido no final dos anos 20 ou início dos anos 30, e pode ter sido favorecido por vários fatores. O Dr. Félix de Maris era irmão leigo da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, localizada no Largo da Carioca, onde situava-se a joalheria do pai de Clovis. Félix de Maris era pediatra e formara-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde deve ter sido aluno do Dr. André Dreyfus, irmão de Dona Genie. Podemos aventar ainda a possibilidade de algum contato de negócios entre as famílias Dreyfus e Bornay. O pai de Genie, Jérôme Dreyfus, assim como Tomás Bornay, fora proprietário de uma joalheria em Pelotas, nas décadas de 1900 e 1910. De origem judaica e nacionalidade francesa, havia migrado da Alsácia-Lorena para o Rio Grande do Sul. Em 1914, os Dreyfus mudaram-se para o Rio de Janeiro. A família era pequena e, por volta de 1928, Genie encontrava-se praticamente sozinho. Os pais e avós haviam falecido e o único irmão, André, transferira-se para São Paulo, onde se destacou no estudo pioneiro da genética e foi um dos fundadores da USP.
Tudo isso favoreceu a aproximação de Jenny a Clovis. Ele foi amparado por ela no momento em que saiu de casa e mais precisava do conforto de uma amizade. O início do relacionamento com Félix de Maris marca também a primeira experiência de Clovis com a museologia. Em 1932, o Dr. Maris estava comprometido com a organização do Museu Sacro da Ordem Terceira da Penitência, e Clovis o ajudou na montagem, entrando em contato com um raríssimo acervo de imagens sacras, mobiliário e objetos litúrgicos. Inaugurado em setembro de 1933, foi o primeiro museu de arte sacra do Brasil. 1937 foi um ano decisivo para Clovis. Um verdadeiro marco tanto em relação ao carnaval quanto à sua carreira como funcionário público. Clovis obtém a criação do concurso de fantasias de luxo no baile do Teatro Municipal e inicia o seu trabalho como gravador da então Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Ele torna-se um alegre folião no carnaval e um dedicado servidor público ao longo de todo o ano. Estas duas maneiras de trabalhar e se divertir passaram a pontuar sua vida e sua trajetória profissional até a sua aposentadoria. A ideia do concurso de fantasias foi inspirada nos concursos de máscaras do Carnaval de Veneza. Clovis a sugeriu ao diretor artístico do Teatro Municipal, o maestro italiano Silvio Piergili. O contato com este diretor pode ter sido facilitado pela amiga Ana Maria Antunes Piergili, filha de Silvio e depois colega de Clovis no curso de museus. Já na primeira edição do concurso, Clovis arrebata o primeiro lugar com seu príncipe hindu, uma criativa fantasia idealizada por ele a partir dos fragmentos de um lustre de cristal encontrado num porão e confeccionada pela modista das vedetes do teatro de revista, a italiana Giuseppina Pampuri. Para bronzear a pele do príncipe hindu, uma solução criativa, Clovis recorre ao uso de pigmento marrom. A Inspetoria Federal de Obras contra as Secas era vinculada ao então Ministério da Aviação e Obras Públicas. Funcionava nas instalações do antigo Arsenal de Guerra, mesmo prédio que sediava o Museu Histórico Nacional. A descoberta do Museu Histórico e do curso de museus, bem como o contato de Clovis com a inspetoria, pode ter sido mediado pelo conterrâneo Adolfo Dumans, funcionário do museu desde 1927 e formado pela primeira turma do curso de museus. A família de Dumans era muito próxima de Tomás e Francisca Burnay desde os tempos de Nova Friburgo. Os contatos com o Museu Histórico Nacional e com Adolfo Dumans possibilitaram a Clovis o conhecimento do curso de museus, levando os amigos Félix de Maris e Jenny Dreyfus a ingressarem e se formarem pelo curso, respectivamente em 1938 e 1939. Na inspetoria, Clovis trabalhou como gravador diarista por um ano e, em abril de 1939, passou a contramestre. No ano seguinte, 1940, passou a artífice, função que desempenhou por 2 anos até 1942. Em janeiro de 43, transferiu-se na função de guarda para a Imprensa Nacional, também sediada no Museu Histórico Nacional. Em 1944, já estava trabalhando no museu, pois no relatório deste ano é elogiado pela professora Nair de Moraes Carvalho, coordenadora do curso de museus, nestes termos. Ainda auxilia a secretaria o Sr. Clovis Burnay, que tem demonstrado constantemente grande amor ao trabalho. Passou a zelador em 1945, cargo que tinha como atribuições administrar o funcionamento e a manutenção de instalações, mobiliário e equipamentos. Neste mesmo ano de 1945, em junho, Clovis participa da memorável visita de Getúlio Vargas ao Museu Histórico Nacional. Jenny Dreyfus e Félix de Maris foram grandes incentivadores de Clovis no trabalho e nos estudos. Em 1944, ele matricula-se no curso de museus num momento importante. O curso passava por uma reforma que acrescentava mais um ano e ampliava o número de disciplinas, sobretudo na área da arte.
para Clovis, então com 27 anos de idade, representava a possibilidade de crescer como funcionário do Museu Histórico Nacional e de fazer carreira como conservador de museus, denominação mais comum dada aos museólogos na época. A fotografia 3x4 de sua ficha de matrícula revela o visual de Clovis nos anos 30 e 40. Cabelos curtos, engomados, barba raspada e bigodinho fino, inspirado em Errol Flynn, ator hollywoodiano de filmes de capa e espada. No curso de museus, Clovis teve como mestres os professores pioneiros Gustavo Barroso, Pedro Calmon, Angione Costa, Menezes de Oliva e Edgar Romero. E foi aluno também da nova geração docente, Mário Barata, Ana Barrafato, Eneida Rodrigues Vieira e Diógenes Guerra, além de Geni Dreyfus e Félix Desmarais. Em setembro de 1945, ele participa da antológica aula prática dos cultos afro-brasileiros, da disciplina Etnografia, ministrada pela professora Eneida, que organizou uma visita ao terreiro do caboclo Cobra Coral na Floresta da Gávea. Segundo o relato de Maria Augusta Machado, Clovis não assistiu passivamente ao culto e aderiu à dança ritual. De sua turma, somente 3 colegas atuaram na museologia: Marina Emery Vasconcelos, no INEPAC, Yolanda Americano, no Museu da Cidade do Rio de Janeiro, e Cacilda Fernandes, no Museu do Conselho Nacional de Geografia. Os demais colegas atuaram em outras áreas: João Ângelo Labanca, no teatro, Maria Helena Silva Novaes, na psicologia, e Antônio Carlos Conde Reis, na política. De temperamento alegre e comunicativo, Clovis fez amizade com alunos de outras turmas, entre os quais Geraldo Pitaguari, Orlandino Fernandes, Guajajara Pereira, Paulo Kruger, Afonsina Furtado Rodrigues, Lina Stilben e Maria Augusta Machado. Esta última, ao visitar a reserva técnica do MHN, quando era aluna, foi transformada por Clovis numa alegre Madonna, utilizando apenas algumas peças e muita criatividade. A reforma de 1944 criaram um novo componente curricular, as excursões de estudo a cidades históricas. Clovis participou das 3 primeiras: Ouro Preto, 1945, São João del Rei, 1946 e São Tomé das Letras, 1948. As excursões eram acompanhadas pelo diretor Gustavo Barroso, pela coordenadora do curso, Nair de Carvalho, e por alguns professores, sendo os mais constantes Geni Dreyfus, Félix Desmarais e Ana Barrafato. Na excursão a São João del Rei, um grande susto para Clovis. Dona Geni é acometida de pneumonia e tem que retornar urgente ao Rio. A formatura da turma de Clovis foi realizada no gabinete do diretor, a Sala Coelho Neto, no dia 14 de dezembro de 1946. Como paraninfo, a professora Geni Dreyfus. Um momento de grande emoção para ela, Clovis e Félix Desmarais. O diploma do curso de museus favorece a ascensão de Clovis. Em maio de 1947, ele realiza seu primeiro trabalho já como conservador de museus ao participar da comissão encarregada do arrolamento dos bens patrimoniais do MHN, constituída por Dulce Ludolph e outros técnicos. Ainda neste mesmo ano de 1947, ele é nomeado conservador interino para a vaga decorrente da promoção de Lígia Martins Costa, do Museu Nacional de Belas Artes. Em 1949, Clovis é vinculado à seção de História, onde vai trabalhar por mais de 20 anos, primeiramente sob a chefia de Geni Dreyfus e depois de Sigrid Porto Barros, e tendo como colegas Curtiné Levi, Alfredo Rei do Rego Barros, Otávia Correia de Oliveira, Gilda Marina de Almeida Lopes, Marfa Barbosa Viana e Escila Castanheira Brandão, todos admiradores da ética, profissionalismo e generosidade de Clovis. Na época em que iniciou sua carreira como conservador de museus, Clovis fantasiou-se de mulher.
No Carnaval de 1948, ele criou a fantasia Zazá, composta de um sensual vestido e grande chapéu de abas largas com plumas. A fantasia Zazá representava a heroína de uma peça do teatro de vaudeville, estereótipo da mulher objeto, imortalizado no cinema por Claudette Colbert. Na década de 40, inspirou a personagem interpretada por Marlene Dietrich em Vênus Loura. A versão cinematográfica italiana deu origem a uma música adaptada com marchinha no Brasil e grande sucesso no Carnaval de 1948. A passagem de Clovis pelas ruas fechou o trânsito em Copacabana e, no centro da cidade, congestionou os garçons da Colombo. Por tratar-se de um funcionário público, o gesto ousado causou impacto e foi mal recebido em seu ambiente de trabalho. A partir da representação de Zazá, Clovis passou a entender melhor as convenções do falso puritanismo da sociedade. Decidiu que criaria para si somente fantasias de personagens masculinos, de preferência figuras históricas de grandes reis, estadistas e conquistadores, Cardeal Richelieu, Luís XV, Felipe II, Dom Sebastião, Dom Pedro I e uma infinidade de faraós, marajás e imperadores chineses, russos e bizantinos. Os temas literários também foram explorados, Dante Alighieri e o personagem Fausto, de Goethe, mas sempre masculinos. Clovis imprime uma marca personalíssima à fantasia e ao desfile. Sua apresentação é teatralizada. O personagem é construído não somente com trajes e adereços, mas também com expressões faciais, gestos e movimentos. A performance é acentuada com o uso de saltos altos, longas unhas postiças e pesada maquiagem. A composição fundamenta-se em minuciosa pesquisa, favorecida pela vivência museológica e pelo conhecimento das disciplinas técnicas, como indumentária, armaria e heráldica. Clovis inovou também com os resplendores, provavelmente inspirados nos santos barrocos do Museu de Arte Sacra. A confecção da fantasia levava praticamente o ano todo. Os bordados mais delicados eram feitos pacientemente pela amiga Genie Dreyfus. A cada ano, ele traz novas surpresas, uma coroa verdadeira de ouro em Luís XV, uma espada oferecida pelo governo espanhol para Felipe II e penas de pavão branco, sagradas na Índia para Sua Majestade o Luxo Conde de Champagne. Em 1950, 4 anos após a formatura, Clovis é nomeado conservador do quadro permanente do Ministério da Educação e Saúde. Em 1953, a seção de História é dividida em primeira e segunda seção. Clovis é alocado na primeira seção, correspondendo à administração de vários espaços expositivos: Sala dos Donatários, Sala dos Vice-Reis, Sala Dom João VI, Dom Pedro II, Deodoro, República, Sala das Pratas e Pátio da Minerva. Com seriedade e competência, dedica-se às várias atribuições: supervisão da conservação das salas, acompanhamento dos trabalhos de restauração, revisão e atualização catalográfica, pesquisa e redação de textos, atendimento a pesquisadores e monitoramento de visitas escolares. As inúmeras atribuições de Clovis não impedem seu engajamento profissional e ele associa-se à Unicom, Organização Nacional do ICO. Em junho de 1955, ele integra a comissão, liderada por Rodrigo Melo Franco de Andrade, que se reuniu no Museu Imperial de Petrópolis para discutir a preparação do primeiro Congresso Nacional de Museus, a ser realizado em Ouro Preto. Em setembro de 1958, ele participa do Seminário Regional para Educação em Museus, promovido pela Unesco, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Importante reunião que congressou museólogos e outros profissionais de museus do Brasil e de outros países e que se tornou um marco em termos das transformações do pensamento museológico. A década de 60 representou um momento decisivo de transformações comportamentais. Uma verdadeira revolução em termos de cultura, costumes e mentalidade, e assegurando o respeito e a igualdade de direito das chamadas minorias, mulheres, negros, homossexuais.
Uma década de descontração movida por um clima de desprendimento das convenções, da hipocrisia e dos preconceitos do passado. Estes novos ares favorecem uma maior visibilidade do trabalho de Clovis Bornai, sinalizando novas perspectivas profissionais para ele, tanto em relação ao seu trabalho no museu quanto à sua atuação no carnaval. Defensor dos direitos de igualdade e amigo de todos, Clovis circula com desenvoltura em todos os meios sociais e culturais, seja nas festas dançantes promovidas pela museóloga Maria Elisa Carrazone, seja visitando a naturista e feminista Luz del Fuego, em sua Ilha do Sol. Em outubro de 1962, Clovis Bornai colabora com a montagem da exposição comemorativa aos 200 anos do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro no Museu Histórico Nacional, ocasião em que é lançado o livro A Casa do Trem, de Antônio Pimentel Vinci. Em 1964, ano conturbado pelo golpe civil-militar que instalou um regime ditatorial, Clovis integra a comissão encarregada de realizar as atividades do Museu Histórico Nacional nas comemorações do 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. Nesta época, ele realiza pesquisa para seu artigo Estácio de Sá, primeiro conquistador e fundador desta terra e cidade, publicado nos Anais do MHN comemorativos ao 4º centenário. Em dezembro deste mesmo ano, Clovis é nomeado chefe da divisão de História Artística e Literária, onde passa a trabalhar com Maria Elisa Carrazone e Maria Laura Ribeiro. Clovis inicia o ano de 1965 integrando nova comissão técnica, desta vez encarregada de elaborar relatórios sobre o estado de conservação e propostas de restauração das carruagens do Museu Histórico Nacional. No Carnaval de 1965, do 4º centenário, Clovis desfila com a fantasia Estácio de Sá, homenagem ao fundador da cidade. Nesta época, o escultor Flori Gama, da Escola Nacional de Belas Artes, idealiza uma estátua de bronze para um monumento ao fundador a ser construído no Aterro da Glória, e convida Clovis para posar como Estácio de Sá. Provavelmente por preconceito, a estátua é vetada pela Câmara Municipal e substituída por um marco no Aterro do Flamengo. Clovis faz declarações defendendo o caráter didático dos monumentos em relação à história do Brasil, denunciando o estado deprimente das estátuas públicas e o descaso em relação à conservação de nosso patrimônio. Clovis encerra o ano de 1965 participando da organização da cerimônia de translado dos restos mortais de Gustavo Barroso para Fortaleza. Na capital cearense seriam depositados em um monumento erigido em praça pública. 1967 foi um ano de intenso trabalho. O comandante Léo Fonseca e Silva assume a direção do Museu Histórico Nacional e imprime uma nova dinâmica de exposições e atividades educativas. Clovis Bornai continua a ser respeitado por seu trabalho, como fora anteriormente nas gestões de Gustavo Barroso e Josué Montello. Ele começa o ano substituindo Geni Dreyfus como professor da disciplina de sigilografia no curso de museus. Entre seus alunos, futuros museólogos que vão se destacar no campo museológico alguns anos mais tarde: Neuza Fernandes, Sônia Gomes Pereira e Leia de Oliveira Paula. Clovis continua a conciliar seu trabalho no museu com outras atividades que surgem em decorrência de sua visibilidade no Carnaval. Em abril de 1967, Glauber Rocha lança seu filme Terra em Transe, metáfora do Brasil, mesclando realidade e ficção com forte crítica política num momento delicado de censura. Bornai é convidado a fazer uma participação vestindo sua fantasia de Estácio de Sá, espécie de visão alegórica do português conquistador. Em 1972, ano do Sesc Centenário, Clovis integra o elenco do filme Independência ou Morte, no papel de um conselheiro de Dom Pedro I, interpretado por Tarcísio Meira. Entre 1967 e 1968, Clovis trabalha em 4 exposições no MHN montadas no extinto Banco do Estado da Guanabara.
sobre arte sacra, sobre mobiliário luso-brasileiro, sobre bonecos, integrando o segundo Festival de Teatro de Marionetes e Fantoches, e sobre prataria, esta em parceria com Jean-Marie Bittencourt. No Museu da República, ele monta a exposição de gravuras da artista plástica Isa Aderne e a Sala Presidente Castelo Branco, idealizada por Léo Fonseca e Silva. Em 1º de maio de 1968, Dia do Trabalho, tendo como cenário os Jardins do Museu da República, Clóvis faz uma criativa reconstituição cenográfica com figuras vivas do quadro de Vitor Meirelles, A Primeira Missa no Brasil. Interessante experiência de um quadro vivo no museu. Ainda em maio, Clóvis coordena a montagem da exposição Museu Histórico em Friburgo, inaugurada em sua cidade natal em comemoração ao Sesc Centenário de Fundação. A exposição tinha um caráter experimental, conforme o projeto de Léo Fonseca e Silva de criar museus filiais do Museu Histórico Nacional em cidades do interior. Clóvis faz parte do grupo chefiado por Geni Dreyfus e constituído por Terezinha de Moraes Sarmento e vários outros técnicos, além de alunos do curso de museus. Paralelamente ao trabalho, Clóvis visita monumentos da cidade, inclusive a igreja matriz onde fora batizado. Em agosto de 1968, Clóvis é designado diretor do Museu do Folclore, inaugurado por Léo Fonseca e Silva no Parque do Museu da República. A década de 70 sinaliza a entrada de Bornai na casa dos 60 anos. Apesar dos primeiros sinais de envelhecimento, aumenta a atividade intelectual e a capacidade de trabalho. Ele participa intensamente de ações museológicas, tanto no Museu Histórico Nacional quanto em outras instituições. Paralelamente ao seu trabalho como museólogo, investe em sua atuação como carnavalesco e comunicador, promovendo performances mediáticas e fazendo incursões na música, no teatro, no cinema e na televisão. As revoluções de contracultura repercutem no Brasil, provocando movimentos locais como a Tropicália. A liberação sexual converge para o ideário de paz e amor. No contexto brasileiro, as liberdades vão se chocar com o recrudescimento do regime militar. Por esta época, já consagrado como o verdadeiro mito do carnaval, Clóvis ganha mais espaço na mídia, sobretudo na televisão, onde aparece como jurado em programas de grande popularidade, como os de Flávio Cavalcante, Chacrinha e Silvio Santos. Em suas falas, sempre se apresenta como museólogo, divulgando e esclarecendo sobre a profissão ainda muito pouco conhecida. A exposição à mídia de personalidades francamente homossexuais chama a atenção dos censores da ditadura. Em maio de 1972, Clóvis é proibido de se apresentar na televisão. Ele protesta e reivindica o direito de que ele e outras personalidades do carnaval fossem liberadas na televisão. 1970 foi um ano intenso de trabalho, vitórias e consagrações. Como carnavalesco da Portela, Bornai idealiza o enredo Lendas e Mistérios da Amazônia, uma antevisão das questões ecológicas. Para a montagem dos carros alegóricos, obtém de Léo Fonseca e Silva a seção do antigo calabouço no Museu Histórico Nacional. O barracão é visitado pelos alunos do curso de museus, que admiram principalmente o grande disco espelhado representando o sol de Tupã e os cavalos das Amazonas, todas com movimento, mais uma inovação de Clóvis. Na avenida, a Portela é um sucesso e arrebata o primeiríssimo lugar, consagrando Clóvis Bornai como carnavalesco. Nos carnavais seguintes, ele cria os enredos da Mocidade Independente de Padre Miguel, 1972-1973, e da Unidos da Tijuca, 1973. A forte identificação com o carnaval leva-o a atuar também como autor e intérprete de marchinhas. Em 1970, Dondoca, de sua autoria. Em 1972, Deslumbrada e Paz e Amor, esta, de João Roberto Kelly, tornou-se um grande sucesso. Em 1973, ele gravou Vizinha Milionária e em 1976, Marcha do Pompom.
Em 1974, sua marchinha A Filha da Pulga é proibida pela censura. Em 1972, uma grande decepção. O baile do Teatro Municipal é suspenso diante das denúncias de danos ao patrimônio. Mas os desfiles de fantasia não param. Desde os anos 60, Clóvis incentivara a criação de vários outros concursos no Hotel Glória e nos clubes Monte Líbano e Sírio-Libanês no Rio de Janeiro, e Clube Tamoio de São Gonçalo. Os desfiles de fantasia disseminam-se e as redes de televisão disputavam a transmissão para todo o país. A disputa de Clóvis com outros concorrentes, sobretudo com Evandro de Castro Lima, é instigada pela mídia. Bornai parece encorajar a rivalidade, talvez como estratégia de publicidade dos concursos. Outra polêmica explorada pela mídia é a pseudo-disputa entre Clóvis e Carlos Imperial, compositor e produtor musical conhecido por sua irreverência e machismo. Em 1968, Imperial inscrevera-se no concurso de fantasia do Teatro Municipal, dizendo-se moralizador da competição e apresentando o diploma de masculinidade, atitude de deboche com finalidade de autopromoção. Como esportiva, Clóvis alimenta a rivalidade encarando-a como marketing para os concursos de fantasia. No filão da polêmica, Chico Anísio produz o show cômico Libélulas Deslumbradas, montado no Canecão em março de 1970. No dueto, Bornai e Imperial trocam alfinetadas com malícia e irreverência. A década de 70 marca também o ativismo de Clóvis contra a homofobia e a favor da igualdade de direitos de gênero. Em 1979, já na fase da redemocratização do país, ele lidera a criação da primeira torcida organizada gay de um time de futebol, a Fla Gay. No início da década de 80, ele grava a polêmica música Fla Gay de Jaime Bochner. 1970 foi um ano intenso também de atividades museológicas. Em fevereiro, Bornai organiza exposição no Museu da Imagem e do Som com fantasias de luxo, premiadas no Carnaval. Como inovação, a mostra apresenta desfile de fantasias ao vivo com fundo musical de antigas marchas. Em junho de 1970, também no MIS, Clóvis monta exposição sobre chacrinha, como parte de um curso de comunicação e renda destinada à Casa dos Artistas. Sempre preocupado em conferir uma dinâmica diferente à exposição, Clóvis utiliza um gramofone para tocar discos antigos e um gravador com frases famosas de chacrinha. Em julho, ele participa de outro importante projeto idealizado pela administração do Porto do Rio de Janeiro, a montagem do Museu do Porto. Instalado num galpão do cais da Rodrigues Alves, a exposição apresenta painéis fotográficos e interessante acervo, como locomotiva e embarcações. Na inauguração, o ministro dos Transportes, Mário Andreasa. No Museu Histórico Nacional, Clóvis participa de 2 projetos expográficos. Em agosto de 1970, a exposição Indumentária, Arte e Documento, destacando a evolução da moda e do vestuário a partir da coleção Sofia Jobim. Em setembro de 1971, a exposição comemorativa ao centenário da Lei do Ventre Livre, abordando os horrores da escravidão e conscientizando sobre a importância das contribuições negras à cultura brasileira. Ainda em 1970, Clóvis integra a comissão encarregada de viabilizar a abertura do Museu Carmen Miranda, constituída pelas irmãs da cantora e pela antiga colega do curso de museus e amiga, Lina Stilben. A ideia inicial era instalar o museu num prédio da Lapa, mas houve uma série de entraves burocráticos. Somente 6 anos depois, em 1976, o Museu Carmen Miranda foi inaugurado no Parque do Flamengo. Um sonho de Clóvis não concretizado foi a criação do Museu do Carnaval. Luta que durou mais de 3 décadas e que ele não conseguiu realizar, pelo menos como tinha imaginado, talvez no futuro.
A intensa atividade de Clovis era viabilizada por uma rígida disciplina de trabalho. Segundo o professor Lauriston Guerra, coordenador do curso de museus entre 1971 e 1974, Clovis era um funcionário exemplar. Conseguia equilibrar perfeitamente seu trabalho no Museu Histórico Nacional com seus compromissos no Carnaval. Para não haver prejuízo de carga horária, assumia ao longo do ano o máximo possível de plantões. Isto é, trabalhava no museu sábados e domingos para compensar o período que deveria ser liberado para atuar como carnavalesco. Em 1978, Clovis Bornai se aposenta após 41 anos de serviço público no Museu Histórico Nacional, dos quais 31 trabalhando como museólogo. Seu saldo de contribuições é bastante extenso, com atuação em várias frentes de trabalho, seja na pesquisa, documentação e conservação de acervos, seja na gestão de museu e de coleções, e na organização e montagem de exposições, além de um período de experiência como professor e orientador de estagiários do curso de museus. Podemos dizer que houve dois Clovis Bornai distintos, um Clovis museólogo e um Clovis carnavalesco. Mas podemos afirmar também que houve uma simbiose entre esses dois profissionais com benefícios para ambos, o museólogo oferecendo sólido conhecimento cultural ao carnavalesco, o carnavalesco influenciando a criatividade e as atitudes inovadoras do museólogo. A museóloga Maria Laura Ribeiro, que trabalhou diretamente com Clovis na divisão de História Artística e Literária, nos deixou um importante depoimento no boletim da ABN. A museologia para Clovis Bornai era como religião, e ele a cultuava no Museu Histórico Nacional. Era o primeiro funcionário técnico a chegar no museu, pois degustava seu café da manhã numa mesinha que ficava no pátio, muito aprazível, em frente às nossas salas de trabalho. Sempre muito afável e elegante, se tornou figura indispensável nas comemorações festivas do museu. Recebia em sua sala, quase sempre, grupos de alunos do primeiro e segundo graus até vestibulandos à procura de explicações sobre o rico acervo do museu, que ele fazia de modo peculiar e agradável. Não só estudantes o procuravam, mas também pessoas necessitadas de ajuda material, sabendo que seriam recompensadas pela marcante generosidade de Clovis. Todos nós sabemos como se destacava no carnaval, envergando com elegância trajes majestosos de personalidades que marcaram época em nossa história. Nas entrevistas que dava na TV, era marcante seu interesse em se referir à sua profissão que, acredito, representava uma das coisas importantes da sua vida. Tinha uma maneira bem peculiar de expor seus conhecimentos de história e das artes, da vida cultural de nossa cidade maravilhosa. Foi sempre uma pessoa bem educada e solícita para nós, seus colegas museólogos, e a todos que o procuravam no museu. As décadas de 70 e 80 trazem perdas irreparáveis. No espaço de 13 anos, Clovis perde os dois maiores sustentáculos de sua vida e incentivadores de sua carreira. Em 14 de agosto de 1973, falece o Dr. Félix de Maris, amigo e companheiro desde os tempos da adolescência. Em 30 de agosto de 1986, falece a professora Geni Dreyfus, amiga querida e verdadeira mãe por mais de 50 anos. Nas décadas de 90 e nos anos 2000, os pais e os irmãos de Clovis, com os quais ele mantinha uma relação cordial nos últimos tempos, já haviam falecido. A maior parte dos amigos também já havia partido, mas para Clovis não havia espaço para a solidão. Ao invés de se recolher como um velhinho convencional, ele reinventa sua história e investe numa nova e definitiva fase de sua vida. Em 10 de julho de 1990, aos 83 anos de idade, num gesto de amor e solidariedade, Clovis casa-se com Marlene Ferreira Bornai e adota suas filhas, Patrícia, Tainá e Karine Bornai, que ele já criava desde meninas e que amava como verdadeiras filhas. Uma atitude perfeitamente compatível com a generosidade que ele sempre cultivara. A consciência tranquila após uma vida digna e coerente reflete-se também na fidelidade a seus princípios éticos e a tudo que acreditava.
Em 2004, Clóvis é surpreendido caminhando anonimamente junto a uma multidão que se reunira para a Parada do Orgulho LGBT em Copacabana. O museólogo e carnavalesco Clóvis Bornai faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de outubro de 2005, 3 meses antes de completar 88 anos. Este vídeo é um tributo de reconhecimento que a classe museológica faz a um colega que muito dignificou sua categoria profissional. Clóvis, obrigado pelo exemplo de profissionalismo e cidadania que nos legou. Você nos faz muita falta. Adeus. Muito obrigado. Adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de pamba, já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a madrugada. Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada.